Boa noite, família. Boa noite, igreja. Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é aqui, na Escola da Fé. E que bom que você está aqui conosco. Encha o seu coração de expectativa, porque eu tenho certeza que essa noite Deus vai te surpreender mais uma vez. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Bom, antes de iniciarmos a mensagem dessa noite, eu gostaria de dar alguns avisos para você. E é muito importante que você anote, para que você tenha a sua agenda atualizada para a programação da nossa família espiritual. O primeiro aviso que eu tenho para você, ele acontece daqui a pouquinho, às 21 horas, na nossa sala de guerra. A sala de guerra, que é o encontro oficial da nossa família espiritual, o encontro de oração. Nós nos reunimos através da plataforma digital Zoom, e ali por 40 minutos nós intercedemos uns pelos outros. E nós sabemos que intercessão é quando você coloca alguém ou alguma coisa diante de Deus. E você que é um filho espiritual dessa igreja, você já recebe o link do Zoom através dos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Mas se você não é um filho espiritual e não participa dos grupos e gostaria de participar desse momento de oração, é simples. É só você enviar um WhatsApp para a gente no número que vai aparecer agora no seu visor, que é o DDD 31 98788 7200. Então você vai receber o link da sala de guerra e nós estaremos ali por 40 minutos orando uns pelos outros. O outro aviso que eu tenho para você é das nossas células apostólicas, porque às quintas e também às terças-feiras, nós nos encontramos nas células. E nós estamos com uma série de lições maravilhosas que nós estamos estudando essa semana. E o nome dessa série é O Sentido da Vida. E a lição da semana, ela tem por nome Entendendo qual é o propósito da sua vida neste mundo. Então é muito importante que você participe das células apostólicas, porque as células apostólicas é o primeiro ciclo, é o primeiro nível de cuidado que você vai ter aqui na nossa igreja, na nossa família espiritual. Então, procure o quanto antes uma célula para você. Nós temos células online, célula presencial e célula híbrida, que é o encontro online 3 vezes no mês e um encontro presencial. Então entre em contato conosco para que nós possamos te encaminhar para a célula que mais se adeque ao seu perfil. Sábado, o encontro da nossa família é na Rede Conectados. É a rede de jovens, é a juventude da nossa igreja, que se reúne aqui no templo às 19 horas. E nós estamos com uma série de lições também para a Rede Conectados, que tem o nome Manual de Sobrevivência. Olha para você ver que série maravilhosa. E o tema da mensagem desse sábado é Existência versus Sobrevivência. Você jovem precisa estar aqui no sábado às 19 horas. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. Bom, no domingo às 18 horas é o nosso principal culto, é a nossa principal celebração ao nosso Deus. É o maior encontro da nossa família espiritual e ele acontece de duas maneiras. Ele acontece presencial aqui no templo e ele acontece também online através da nossa página do Facebook. É isso mesmo, olha só, a lista está saindo e você precisa rapidamente dar o seu nome, porque é muito importante que nós tenhamos esse controle para que você venha em segurança e possamos então adorar o nosso Deus. E no domingo às 18 horas é aquela celebração que você recebe uma palavra direcionada para o seu coração e nós estamos com a série 40 dias de propósito. E nesse próximo domingo, o tema da mensagem que você vai receber, que você vai ser ministrado no seu coração é: para que estou na terra? Você não pode perder. Muitas coisas acontecendo na nossa família espiritual e você precisa estar participando, você precisa ser parte ativa do milagre de Deus no seu coração. E agora, os avisos já foram dados, eu gostaria de chamar aqui o pastor Ronaldo Júnior. Ele vai trazer a mensagem de Deus para o nosso coração, na nossa escola de fé,
nessa quarta-feira. Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor. Ó Pai, muito obrigado pela vida do pastor Ronaldo Júnior. Muito obrigado, Deus, porque ele é um canal de bênçãos na nossa vida. Ó Pai, ele é um portador da Tua presença, Deus. E hoje nas nossas vidas, meu Pai, na escola da fé, ó Pai, é Ele quem está responsável para trazer a palavra do Senhor, meu Pai, que vai nos alimentar. Ó Pai, que o Senhor mais uma vez use o pastor Ronaldo Júnior, Deus, com graça. Ó Deus, com intrepidez, com ousadia, ó Pai, que Ele fale, meu Pai, aquilo que está no Teu coração, que Ele traga, meu Pai, a Tua mensagem de verdade, e que sejamos, meu Pai, mais uma vez, Deus, edificados pela Tua palavra, que é a verdade absoluta. Te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Ronaldo Júnior, em o nome de Jesus, amém e amém. Pastor, Deus te abençoe. Amém, que Deus te abençoe também. Amém, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus, mais uma quarta-feira, Escola da Fé, e é uma bênção poder compartilhar deste momento com você, né? Você é o convidado em que o Senhor deseja ministrar no seu coração. O meu desejo e a expectativa do Senhor é que você esteja disponível para aquilo que Ele tem, para aquilo que Ele deseja ministrar no seu coração, amém? O tema da mensagem que nós vamos estar conversando um pouco sobre hoje é o seguinte: você não é um mero acidente. Olha só, você não é um mero acidente. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Eu não sou um mero acidente. Nada melhor do que uma pergunta para a gente começar com a nossa reflexão. E vamos começar com a pergunta: qual o sentido da vida? Olha só que pergunta para uma quarta-feira à noite, não é verdade? Qual o sentido da vida? Essa não é qualquer pergunta, não é a pergunta do João, não é a pergunta da Maria, não é a pergunta do pastor Ronaldo, mas é uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da sua existência. Sempre o homem se vê questionando a respeito de qual é o sentido da vida, qual é a existência, qual é o propósito do homem nessa terra. Uma boa sacada nessa reflexão é que a gente possa entender o seguinte: o propósito da vida, o verdadeiro sentido da vida é muito maior do que qualquer realização pessoal. Eu vou repetir isso: o propósito da vida é muito maior do que qualquer realização pessoal. E por que realização pessoal? Porque na busca por respostas, porque na busca de um esclarecimento, muitos homens se veem buscando o sentido da sua existência, o sentido da vida em coisas que ele pode fazer, em coisas que ele pode realizar. Daí sim, nós temos a receita perfeita para a frustração. Nós temos a receita perfeita para o desapontamento, porque o propósito de vida é muito maior. O seu propósito de vida é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer ou de qualquer coisa que você pode realizar. Então, diante dessa negativa de resposta, muitas pessoas, elas se veem acreditando em mentiras, e uma das maiores mentiras que o homem ele pode acreditar é você ser um acidente. Você ser um acidente é uma mentira que é proposta e que muitas pessoas aceitam e acreditam nisso. Então, uma das missões do Espírito Santo para nós nessa noite é desconstruir essa mentira, a mentira de que você é um acidente. Vamos desconstruir isso com a ajuda do Espírito Santo à luz das Escrituras. Olha só o que está escrito em Isaías 44, versículo 2. Assim diz o Senhor que te criou. Olha só, não é assim diz o Ronaldo, não é assim diz o pastor Júnior, não é assim diz o pastor Rodrigo. É assim diz o Senhor que te criou. Não é qualquer pessoa. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Quem está dizendo isso? É o Senhor que te criou e que te formou
desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Aqui o Senhor fala através do profeta Isaías que o Senhor havia escolhido, que o Senhor ele havia designado o seu servo, e no contexto aqui é Jesurum, e o contexto nessa noite é o seguinte: o Senhor ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Olha o que está escrito em Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Como você pode ser um acidente? Como você pode ser um acidente, sendo que o Senhor ele te escolheu? Como você pode ser um acidente, se o Senhor ele te conhece desde antes de você vir a esse mundo? Como você pode ser um acidente, se você está no centro dos planos do Senhor? Se o Senhor tem um propósito para a sua vida, se o Senhor tem um sentido. Então vamos falar um pouquinho de 3 pontos que deixam isso ainda mais claro, que você não é um acidente. Primeiro, Deus ama você. Você pode falar comigo? Deus me ama. Deus me ama. Olha só, você não é um acidente, porque Deus te ama. Efésios 5:2 diz o seguinte: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Romanos 8, 38, 39, ele diz o seguinte: porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilha isso. Olha que maravilha. Talvez na correria, muitas vezes na correria do nosso dia a dia, as coisas não saem como a gente planeja. Muitas vezes a gente se vê colhendo ou recebendo resultados que não foram esperados. E diante dessa decepção, muitas vezes nós nos amarguramos, nós nos vemos deprimidos, e nesse quadro de decepção, nós nos esquecemos dessa verdade. Nessa verdade de que não importa o que aconteça, por mais trágico que seja, nada pode separar você do amor do Senhor. Nada te pode separar, nada. Você é objeto da atenção do Senhor. Você é o centro do amor do Senhor. E é tão precioso que o Senhor, ele pagou um preço por você. Você custou a vida do Filho do Senhor. Jesus, ele derramou a sua vida para que você pudesse ser resgatado. Então pense numa coisa: se você não estivesse nos planos do Senhor, se você não tivesse valor, se você não tivesse qualquer importância, por que o Senhor pagaria tal preço de amor pela sua vida? Consegue me acompanhar nisso? Por que o Senhor faria isso? Então aprenda e reconheça nessa noite o valor que você tem para o Senhor. Ponto 2. Deus perdoa você. Deus nos perdoa. Esse é o segundo ponto que mostra que nós não somos um acidente. É verdade que na nossa caminhada, no nosso exercício de fé, de vida, diários, nós nos vemos fazendo escolhas erradas. Nem sempre fazemos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Nem sempre. Às vezes cometemos erros, às vezes nos vemos em uma situação de pecado,
antes de conhecer o Senhor, as Escrituras dizem que nós estávamos tremendamente perdidos num lamaçal de pecados. Não havia em nós nada que chamasse atenção, ou nada que pudesse ser aos olhos humanos objeto de admiração, ou que chamasse a atenção de alguém. A nossa condição de pecado era, na verdade, um requisito ou algo que fazia com que as pessoas se afastassem de nós. Mas mesmo nesse cenário, o Senhor, Ele olhou para nós com um olhar de amor. E mesmo mediante a tantas escolhas erradas, mesmo mediante a tantos caminhos errados, o Senhor escolheu olhar para nós com um olhar de amor. Ele escolheu olhar para você com um olhar de amor. E quando Jesus ele morria ali na cruz do Calvário, você acha que ele pensava na dor? É claro que a dor era real. É claro que a dor era algo indescritível. Mas enquanto ele dava a sua vida em nosso favor, ele visualizava você. Ele pensava em você. Ele pensava em você. E ele fazia o seguinte: olha, eu ao contemplar o fruto desse penoso trabalho, eu reconheço que valeu a pena. Então, quando o Senhor ele olha para você, ele não vê você como um erro, um erro de fábrica. Não, ele vê você como um filho amado, como alguém que vale a pena investir. Então, não somos perfeitos, mas nessa caminhada nós podemos saber que podemos contar com o perdão do Senhor. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 João 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aleluias! Olha que tremendo isso. Olha que tremendo isso. Tudo isso mostra o preço que o Senhor pagou por nós, a atenção que o Senhor dá a cada um de nós. Então é mais um elemento para que a gente possa desconstruir essa ideia de acidente, essa ideia de erro, essa ideia de que eu não tenho propósito, essa ideia de que eu não tenho finalidade no mundo. Ponto 3. Deus tem planos para você. De todos os pontos que eu poderia destacar aqui, talvez esse terceiro é o mais importante. Esse talvez seja o mais forte e que deixa mais evidente para nós de que nós não somos um acidente. Como poderíamos ser um erro de percurso se o Senhor tem planos para nós? Olha que Paulo diz em Efésios 11, 3, versículo 11 e 13. De acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Olha só que coisa. O plano do Senhor, Paulo ele fala que ele é um plano eterno. Isso quer dizer que foi concebido desde antes da fundação do mundo. Desde antes de eu pisar nessa terra, o Senhor já tinha um plano para mim. Desde antes de você pisar nessa terra, Deus tem um plano para você. Então Paulo ele estava dizendo isso,
que o que estava acontecendo com ele não era nada que pudesse apagar esse projeto do Senhor, tanto para a vida dele, como para a vida dos efésios. Então, diante dessa verdade, nós temos que começar a pensar a respeito de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Às vezes, pela falta de esperança, às vezes, pela falta de resposta, nós temos nos conformado com essa ideia de ser um acidente. Nós temos nos conformado com a ideia de nós sermos um fracasso. O meu pai, ele foi um derrotado, portanto eu vou ser um derrotado. Muitas pessoas carregam sobre os seus ombros essa ideia, esse peso de ser um erro, essa ideia de ser um fracassado. É o momento de você parar e olhar para a sua vida e reconhecer, não a mentira que pode estar te acompanhando por gerações, mas reconhecer a verdade que Deus tem para você. Verdade eterna, verdade imutável, e que muitas vezes não tem achado espaço no nosso coração. Muitas pessoas desanimam da caminhada com Cristo porque acreditam que não são dignas, porque acreditam que não são merecedoras. Olha, eu quero te dizer uma coisa: se você se sente doente, se você se sente não merecedor, a novidade de Deus que eu tenho para você é: Jesus Cristo veio para você. Você está doente, Jesus Cristo veio para você. Uma vez eles questionaram Jesus quando ele caminhava na terra: você anda com pecadores, você anda com pecadores. E aí Jesus respondeu o seguinte: olha, os sãos, os curados, os saudáveis não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Então são com estes que eu vou andar. Olha só que tremendo. Quando a gente reconhece essa verdade, a gente precisa, no momento seguinte, permitir com que ela restaure a nossa esperança. A nossa esperança. Opa, eu não sou um erro, eu não sou um fracasso. Então o que eu sou? E buscar no seu dia a dia redefinir a sua forma de como você vai encarar as coisas e as decisões que você faz. É isso. É redefinir o seu dia a dia, tendo em mente o seu valor, tendo em mente a sua importância. Jesus Cristo, certa vez ele andava, e ele que conversando, ele falou o seguinte: olha, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, olhem novamente para os campos. Eles já estão brancos, prontos para a ceifa. E o que é que Jesus ele disse? Ele disse o seguinte: olha, nós temos coisas para fazer. Existe urgência. Existe trabalho para se fazer, e o Senhor ele espera poder contar com você. Ele deseja contar com você. Por isso, levante-se, sacuda a roupa, deixe as poeiras de mentira que te dominaram e te paralisaram por muito tempo cair pelo chão e se movimente baseado e orientado na verdade do Senhor para a sua vida. Essa verdade é a que Deus escolheu você para ser um alvo do seu amor. Alvo do seu amor. Arrependa-se das escolhas que te levaram para longe. É como eu disse, é o momento de você voltar-se para si e ver as escolhas e ver as mentiras que têm guiado a sua vida. Então esse é o momento de arrepender e realmente abrir-se para um novo. Arrependa-se. Abra espaço no seu coração, abra o porão do seu coração e comece a lançar as coisas fora, e comece a lançar as mentiras fora,
E permita que o Senhor te encha com o novo que Ele tem reservado para você. Permita isso. Não é um discurso apenas, mas permita que Ele organize o seu dia a dia. Permita que as verdades do Senhor organizem as suas escolhas. Permita que o Senhor faça diferença na sua vida. E você vai ver, e você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer. Eu tenho uma promessa do Senhor para a sua vida essa noite. E ela está escrito em Apocalipse 21, versículo 4 e 5. A promessa que o Senhor, Ele tem para nós é a seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono, ele disse: estou fazendo nova todas as coisas. Recebe aí, meu irmão. Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você aí na sua casa, você pode colocar sobre os seus pés. É claro que Apocalipse, ele é um livro escrito com o objetivo de dar esperança a uma igreja que estava sofrendo terríveis perseguições do Império Romano. Mas só que o texto aqui trazem verdades eternas que está sobre a sua vida nessa noite. Então fique sobre os seus pés, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Talvez hoje esses dias tenha sido dias de choro, mas eu declaro sobre a sua vida o seguinte: olha, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem de pecado, a antiga ordem de mentira, que talvez possa ter orientado a sua vida até o dia de hoje, essa ordem, em nome de Jesus, já passou. Ele fez novas todas as coisas sobre a sua vida. Então fica tranquilo, meu irmão. Recebe isso. Recebe essa verdade. Lança fora a mentira de que você é um acidente. Lança fora a mentira de que você não tem valor. E recebe e caminha a partir de hoje como alguém de propósito, como alguém que foi chamado e que tem uma missão e um propósito no Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor conhece a realidade de cada um. Eu sei que o Senhor conhece as dificuldades e o clamor que cada um faz. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que a Tua palavra alcance cada coração e que o Teu propósito seja realizado em cada coração. Mas que essa seja uma noite de realinhamento, que essa seja uma noite, Senhor, de transformação, de ressignificação, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos caminhar, Senhor, com força, com ousadia, com valentia, Senhor, conforme os Teus propósitos, e que em nome de Jesus, nós possamos estar prontos e ser um espelho para refletir a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe nessa noite. Eu te espero agora, 9 horas, daqui a pouquinho, na Escola da Fé. Que Escola da Fé nós estamos terminando, na sala de guerra. Amém? Vamos guerrear, continuar essa conversa em oração, agora 21 horas. Que Deus te abençoe.